Nesse vídeo eu vou te explicar o que é e para que serve a holding familiar, para que você entenda de uma forma clara, objetiva e definitiva quando é vantagem ter uma holding familiar, quando não é vantagem, se isso é para você, se isso não é para você. Todas essas respostas você terá no vídeo de hoje. Vamos lá? Bom, de maneira bem prática, primeiro, o que é a holding familiar? A holding familiar é uma empresa. Simples assim, e depois eu vou detalhar. Você que está assistindo esse vídeo, que é uma pessoa, um ser humano, você é um CPF, assim reconhecido pelo governo. O CPF, tudo que ele recebe, tudo que ele ofere de ganho, de capital, de receita, está sujeito ao imposto de renda pessoa física, porque ele é um CPF, por exemplo. Um CPF, quando ele faz doações para outro CPF, tem que pagar uma quantidade X de impostos na doação. Um CPF, quando recebe a herança de um familiar, de um ente querido, tem parte desse patrimônio da herança restrito pelos impostos que são pagos na hora da herança. Então a gente tem diversos impostos que incidem na relação CPF-CPF ou CNPJ-CPF. Agora, a partir do momento que você tem uma holding, que é uma empresa, e a pessoa que seria o seu pai, o seu avô, a sua mãe, seja quem for aquele que vai te doar o patrimônio em herança, coloca os bens nessa holding e não guarda mais no seu CPF, esses bens passam a ser da holding, da empresa. Você, sendo sócio dessa empresa, passa a ser detentor desses bens que estão dentro dessa holding, e quando de fato acontecer a sucessão, então o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó vier a falecer, esse CPF já não tem mais nada de bens ou patrimônios para fazer a sucessão. O patrimônio está todo nesta empresa, que já foi adquirida por você em vida. Logo, não há um processo de inventário, não há os impostos na sucessão, e esse patrimônio já está nessa holding que já é sua e você já está protegido. Falando de forma muito simplificada, isso que é uma holding familiar. E agora eu vou te contar 3 benefícios de ter a holding familiar, e depende da realidade de cada um, né? Então, quem tem imóveis, por exemplo, é um tipo de holding. Quem só tem investimentos é um outro tipo de holding. Quem tem carro apenas, tem outro tipo de patrimônio, é outro tipo de holding. Se você vai usar essa holding em vida ainda ou se vai deixar apenas para a sucessão, é outro tipo. Então, que fique claro que cada caso tem que ser tratado de forma individualizada. Mas eu consigo te apontar de forma ampla 3 benefícios que a gente visualiza para quem tem uma holding familiar. O primeiro deles é a proteção patrimonial. Então você imagina o seguinte: aquele seu patrimônio que estava lá no CPF, agora ele é um patrimônio da empresa, da holding familiar. Por ele estar dentro dessa holding familiar, ele está mais protegido, mais guardado contra atos de terceiros que possam afetá-lo. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que o seu João, que era o dono do patrimônio, no seu CPF, tem uma empresa. Essa empresa sofre uma ação trabalhista. E essa ação trabalhista vai cobrar dessa empresa, da empregadora, mas não acha bens, não acha dinheiro, não acha nada. Imediatamente o juiz trabalhista diz: olhe o CPF do seu João. Se o patrimônio está no CPF do seu João, logo ele é penhorado. Se o patrimônio do seu João não estava mais no seu CPF e passou para uma holding, e essa holding nem é mais do seu João, então aquela ação trabalhista não acha nada para penhorar dos bens que estão naquela empresa empregadora, nem do seu João, porque os bens não estão mais lá, estão guardados nessa holding que também não é mais do seu João. O seu João tem poderes sobre esses bens, mas ele não é o dono efetivo desses bens. E com isso, o que acontece? Esses bens estão mais protegidos de penhoras, de terceiros que tentem pegá-los. Esse é o benefício número 1. O benefício número 2 é economia tributária. Em alguns casos específicos, a gente identifica que, se a sucessão acontecer da transferência de imóveis, por exemplo, do CPF para o outro CPF do herdeiro, haverá cobrança de impostos nessa transmissão da herança. Porém, se esses imóveis já forem da holding e
aquela pessoa que veio a falecer não é mais a dona dessa holding, ou seja, ela não fez sucessão. Na transmissão das cotas, naquele que já é o dono dessa holding, o filho, o herdeiro, não vai pagar mais aquela tributação que acontece no caso do CPF enviando para o CPF. Então, você tem uma economia tributária aqui que pode girar entre 15% a 20% a 25% do valor do patrimônio. Faça as contas aí. Imagine um imóvel, só um imóvel simples de R$1 milhão. 20% disso são R$200 mil em impostos economizados através do uso dessa holding. Então esse é um exemplo em que a economia tributária faz muita diferença. Esse é o exemplo número 2. E por fim, o terceiro e grande benefício de ter uma holding familiar é evitar inventário. O processo de inventário, ele é geralmente longo, doloroso, difícil, demorado. Então, a gente tem um exemplo aqui muito emblemático do humorista Chico Anísio, que quando faleceu, se estima segundo as notícias, deixou um patrimônio de aproximadamente R$20 milhões em 2012. E isso ficou em discussão judicial por anos num processo de inventário, porque depois descobriram que ele tinha um filho fora do casamento e esse filho tinha direito também à herança. Então, todas essas situações, essa briga, essa demora, essa exposição pública do patrimônio, essa briga entre familiares, filhos que não se entendem, que acontece muitas vezes num processo de inventário, com a holding familiar ela pode ser evitada. Porque na holding familiar, o patriarca, aquela pessoa que detém o patrimônio, a matriarca, traz para o presente a conversa sobre a sucessão com todos os herdeiros e ali faz a organização da holding e torna possuidores, proprietários já do patrimônio ainda em vida de todos os bens. Assim organizado, quando esse CPF vier a falecer, não há nenhum bem, nenhum patrimônio em nome do CPF, não há processo de inventário. Tudo isso foi evitado com planejamento. Um bom planejamento, gente, evita muita dor de cabeça. Então, esses são os benefícios da holding, é isso que é uma holding familiar, é para isso que ela serve. E se você entender que é para você, eu recomendo fortemente que você vá atrás desse planejamento, consulte um advogado especialista da sua confiança, alguém que você vê que tem experiência na área, que pode te ajudar, que vai fazer isso de forma bem feita e segura, porque essa entidade, essa holding, deve acompanhar a família por toda a vida. É ali que vai guardar os bens, então ela precisa ser muito bem construída, ela precisa ser robusta, ela precisa ser muito sólida. Tá bom? Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários que eu vou olhar e responder. Se gostou do vídeo, não se esquece de compartilhar com alguém que talvez precise dessa notícia. Clica no botão de gostei, se inscreve no nosso canal, acompanha todos os vídeos que a gente posta por aqui. Muito conteúdo útil para a sua vida. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!